Boa tarde, bom dia e boa noite. Não necessariamente nessa ordem, mas é isso aí. Bom, eu estava vendo aqui, pessoal, uma questão que é polêmica, tá? É muito polêmica. É com relação ao ensino de desenvolvedor, né? Seria um dev, né? Um programador, algo desse tipo. A questão é a seguinte: eu estudei na Labenu. Quando eu entrei na Labenu, né? Eu tive uma boa referência da escola e tal. Mas, assim, eu sabia que, entre aspas, né? E o mercado era bem fechadinho, tá? Teve aquele boom, né? Aquele boom, quando houve a pandemia, né? E muitas empresas estavam precisando de pessoas para desenvolver serviços, né? Criar aplicações que pudessem atender a demanda daquele momento, né? Que seria, e o maior foco aí foi a venda online, tanto de serviços como produtos, né? Entrega, tal, aquela coisa toda, né? E houve realmente essa explosão ali, né? Essa explosão. E muita gente, com pouquíssimo conhecimento ali, conseguiu logo uma vaga ali, a empresa investiu em treinamento, deu treinamento, e tipo, colocou aquela viseira, né? Assim, alguns ficaram com a viseira, outros conseguiram evoluir, claro, né? Mas muitos ficaram com aquela viseirazinha ali, e estão no mercado até hoje, certo? E outros conseguiram, de fato, evoluir. Mediante esses cursos aí, houve uma explosão enorme de gente oferecendo curso. Tribe, Labenu, Rubus Academy e outros aí, né? Uns com umas parcerias mais sólidas, outras menos sólidas, mas com a ideia de que a pessoa vai aprender a ser um desenvolvedor naquele determinado período de tempo. A Tribe, né? E eu vi aqui um post, né? Eu não sei se esse post aqui é verdade, nem fui procurar saber, mas é uma ideia que eu quero falar aqui. E a Tab faliu e os estudantes ficaram com a dívida. A mesma coisa aconteceu com a Labenu, né? A Labenu fechou as portas e é, quem tinha crédito ou fez algum financiamento, crédito não, quem fez algum financiamento, né, ficou devendo ali, tá? Bom, o que acontece? Eu entrei sabendo que isso poderia acontecer, tá certo? Que poderia não ter vaga no mercado suficiente para todo mundo trabalhar, tá certo? Eu tenho o meu trabalho hoje, né? E faço um outro trabalho também online. Mas muita gente da minha turma, eu digo muita gente, é muita gente mesmo, não conseguiu uma vaga. Mas mesmo com toda dificuldade, né, que realmente eu não posso fechar os olhos e dizer aqui que não aconteceu, tivemos muitos professores que realmente deixavam a desejar. Né? Deixaram a desejar. Eu não vou citar aqui nome, né, porque isso é antiético e antiprofissional. Como também tivemos professores e professoras, né, vamos dizer, quando eu falar professores, entenda que tanto faz, né, independente do sexo ou que for, professores. Tivemos ali professores excelentes, maravilhosos. Não foram poucos não, tá? Mas tivemos alguns que realmente, de fato, não tinham condições de passar informações para nós. Eu não digo que eles não têm condições de trabalhar ou não sabiam do assunto, né? Não sabiam fazer. Eles não tinham a forma adequada de passar informações, eles não sabiam passar as informações e terminava que cometiam erros, né? Ao passar as informações, certo? Existia ali, não sei, a dificuldade que existia, eu não sei no nível de cada um, mas assim, a questão maior é o seguinte: eu vejo muita gente reclamando que poxa, prometeu que ia conseguir um emprego e tal. Assim, veja só. Vamos analisar o seguinte. Se você dá um determinado curso e diz que vai empregar as pessoas, e a pessoa vai ter a capacidade de inserir no mercado de trabalho, é uma afirmação muito forte. Se você diz que a pessoa tem capacidade, é uma coisa. Mas que ela vai conseguir, bom, eu não lembro se a Benu falou, se tinha isso que todas as pessoas iam fazer, ou todas as pessoas iam aprender. Parece que a ideia é essa, que você ia aprender, né? Você ia virar um desenvolvedor em um período de um ano.
Tem uma questão interessante. Eu vou falar aqui, vai ser polêmico. O professor, ele é parte do processo. A escola é parte do processo. Mas eu acredito muito que a maior parte do processo, não 50%, mas a maior parte mesmo, eu diria que até 80%, 80% ou mais, eu estou sendo generoso, 80% do processo é você. Sabe por quê? Veja só, se eu disser, por exemplo, aí a gente já se chateou, né? Ah, não quero saber, esse cara tá falando besteira aí, mas vamos lá. Se eu disser que todas as pessoas, eu vou dar um curso de ópera, a pessoa nunca cantou, nunca fez nada, de repente se inscreve. Tem certeza que todas as pessoas vão ter o dom vocal para cantar ópera? Se eu disser que eu vou dar um curso de resgate em altura, aí todo mundo se inscreve, mesmo que tenha medo, que não tenha medo, vai. Tem certeza que todas as pessoas vão conseguir resgatar alguém em altura? Salvar vidas em alto mar, mergulhar ali, o tubarão atacou uma pessoa, o tubarão foi lá, mordeu, aí o salva-vidas vai lá e tá! Um curso para transformar todo mundo em salva-vidas de resgate em alto mar. Eu mesmo, vou ser sincero, eu não seria esse salva-vidas. Salva-vidas. Primeiro porque eu tenho um pavor de tubarão, eu tenho uma história com tubarão aí, então não vou entrar em detalhes. Eu tenho um pavor do mar de tubarão, então eu não seria, eu poderia fazer o curso com toda a teoria, mas eu não ia ser um bom executor dessa atividade, porque eu não tenho esse dom para esse tipo de coisa. Ah, Baco, você quer dizer que a pessoa tem que ter o dom para ser desenvolvedor? Tem que... Bom, veja só. Como jogador de futebol, tem um monte de derrotas jogando futebol aí, não tem? E tem um monte de craque e tem mais ou menos. Derrota foi feia, né? Um monte de jogador ruim. Tá. Em qualquer profissão vai existir isso. Vai ter desenvolvedores ruins, desenvolvedores medianos, desenvolvedores maravilhosos e desenvolvedores extraordinários. Por exemplo, Steve Jobs, né? Pessoa que... Bill Gates, o aí, Mark, não sei o nome do cara, Mark Zuckerberg, bom, o cara que inventou aí o Facebook, e outros e milhares aí que são top da galáxia, né? Então, existe um nível, né? Aquele nível. E tem vaga para todo mundo. Atenção, aí o cara faz propaganda, bota alô R2, mas na verdade aqui é UR2, que é Unidade Residencial 2, não é U2. Aliás, falou R2. Alô R2, bom, deixa pra lá. Então, assim, pessoal, vários níveis que num contexto ideal teria vaga para todo mundo ali, né? Só um minutinho. Eu vou mostrar a vocês o que aconteceu com essa pausa aqui. O meu fotoco aqui querendo sair aqui, fugindo de casa. Eu tô trabalhando, né, aqui na loja, né, fazendo... E parei esse tempinho para fazer esse vídeo aqui. E ele tava em casa ali, dando um cochilinho, vendo desenho e tal. Hoje eu tô tomando continha dele aqui, né, tô sozinho. Bom, assim, daqui a pouco eu mostro ele vai passar aqui de volta. Então, gente, no contexto normal, como eu disse, né, teria vaga para todo mundo. Quando diminui a oferta, aí a questão é que fica mais estreito, né? Você ali que tem um conhecimento, segue um desenvolvedor júnior, né? O desenvolvedor júnior ele não precisa ser, ele não necessariamente ele não deve ser aquela pessoa. Pega isso. Vem cá, meu pitoco. Vem cá. Vem cá. E deixa eu vestir a camisa. Vem cá pra você aparecer aqui, meu pitoco. Pra todo mundo lhe ver aqui que você é um pitoco mesmo. Olha, esse pitoco aqui, ó. Pai. Oi. Pai, tu não sabe. Eu não fui depois tudo. Eu chorei. Eu chorei. Quando eu fui descer na uma. Foi mesmo, escorregou. Peraí. Filho. Tchau, filho. Bom, então, gente, veja só. O desenvolvedor júnior, a função dele é o começo, né? Ele está no comecinho, ele vai aprender algumas coisas com a equipe, ele vai fazer alguns trabalhos. Ele só precisa saber fazer o básico, né? O básico mesmo, o básico ali, saber fazer um básico ali, ó, monta isso aqui, altera isso aqui. Ele conseguir ler o código, né?
o código, ele precisa saber ler o código, né, interpretar um código, tá, na forma mínima possível, para poder, ao passo que ele vai interpretando o código, né, saber como procurar informação, saber como proceder, né, saber usar um programa de versionamento, né, usar um programa de versionamento, aquele que a empresa vai sugerir, geralmente o GitHub tem outros, né. Então, ali, o básico mesmo, saber montar alguma coisa, saber criar um formulário ali e tal, aquela coisa bem simples, né? Saber dar aquele tratozinho ali no seu, na estilização, nada muito aprimorado assim, coisa mais avançada ele vai aprender, né? Essa é a pessoa desenvolvedora júnior. Mas como o mercado encolheu, aí ficou difícil. Você precisa estar num nível mais acima, e geralmente quem tem experiência, né? Experiência. Para quem não tem experiência, tem vaga? Tem, mas fica mais restrito, né? Aquelas pessoas que têm um diferencial. Por exemplo, inglês, né? Pode ser que a empresa nem use, mas é um diferencial, né? É inglês. Tem um conhecimento um pouquinho mais de algumas ferramentas, né? De alguns frameworks, de algumas linguagens diferentes. Aí tudo conta, qualquer coisinha conta, né? Ali, né? No mercado encolhido. No mercado aberto, né? Aí tem vaga para todo mundo. Né? Tem vaga para todo mundo e não fica aquela coisa encolhida. Bom, infelizmente aconteceu isso. Eu digo assim, de coração. Eu tenho colegas, não vou citar nomes, que terminaram o curso comigo, e elas têm plena condição de trabalhar como desenvolvedoras júnior. Pessoas desenvolvedoras júnior. Tá? Elas podem trabalhar assim. Elas podem achar que não, dizer assim, poxa, mas aí eu não tenho aquela experiência toda, não consigo fazer isso que fulano faz, que ciclano faz. Bom, mas ali é um nível mais avançado. Você, como desenvolvedor júnior, vai trabalhar lá na base e vai evoluir com o tempo. Isso aí não demora, não. Depende também do seu esforço, dedicação, né, de interesse. E vai sim. Então, eu digo com toda sinceridade: muitos da minha turma teriam plena condição de trabalhar como desenvolvedores júnior. Alguns não, porque não tinham ali, digamos assim, o mínimo necessário para que você pudesse ser um desenvolvedor. Tá? Como eu falei, né? Alguns requisitos, né? Alguns atributos, algumas características a pessoa precisa ter para ser um desenvolvedor. Então, quando eles falam que qualquer pessoa aprende, isso é uma mentira. Qualquer pessoa pode ser um desenvolvedor, não vai. Tá? Mesmo um desenvolvedor mediano, vamos botar assim, mediano, ele precisa ter algumas características. Aí, assim, deixa eu perder aqui o raciocínio. O menino chegou aqui me chamando de novo. Eita, pensa no fuinho, viu? Eita, que fuinho. Assim, como eu falei, né? Eu acho que estava essa linha aqui. Tinham plenas condições. Alguns não tinham condições por não ter características, né? Atributos necessários para isso. Mas que atributos são esses? Bom, vamos lá. Atributos que eu posso dizer para você ter um bom desempenho é você ter um raciocínio crítico, né? Ali, de saber pegar alguma informação ali e destrinchar algum detalhe, ser criativo, né? Ser proativo, conseguir resolver problemas, criar soluções. São algumas coisas que a gente precisa ter. Tem gente, por exemplo, se você não tiver condição de criar soluções, não consegue imaginar cenários hipotéticos, porque uma das coisas mais difíceis na área de programação, de desenvolvimento, é conseguir entender as coisas abstratas. A abstração, essa é a maior barreira. Como eu estava falando aqui, né? Como eu estava falando, a questão da abstração é muito importante. Eu vou aqui citar um exemplo, que seria uma coisa simples, para a gente entender do que eu estou falando aqui. Por exemplo, né? Digamos que eu estou trabalhando num projeto que seja... Aqui, abriu aqui, mas ficou, tá agora. Bloco de notas, pronto. Eu preciso de
um aplicativo, digamos que seja numa escola. Uma coisa bem simples. E onde o aluno vai interagir com a máquina e vai digitar um número. Assim, um exemplo, né? Digite um número. Um número qualquer. Pronto. Digite um número qualquer. Eu não vou fazer uma aplicação, tá, pessoal? Vou dar a ideia aqui. Então, qual é a ideia aqui? Que o aluno digite um número qualquer. Tá. Se eu digitar uma letra, ele me diga, olha, isso aí não é um número, mas digamos assim, quando ele digitar um número, qualquer número, ele me diga tudo sobre aquele número ou algumas coisas sobre aquele número. Então, para você, o que você poderia dizer de um número qualquer? Eu digitei um número ali, não importa o número. Eu digitei o número. O que eu posso dizer sobre aquele número? Dê uma pausa aí e me cite algumas coisas que você poderia dizer sobre um número. Se você ficar, pô, sei lá, então já tem uma dificuldade aí, já tem uma dificuldade. Você não consegue desenvolver o raciocínio para quebrar uma solução, resolver uma solução, criar uma solução. Aí pode dizer, ah, mas é que eu nunca fiz isso. Então, a questão é essa. Se for para fazer o que já está feito, já tem muita coisa feita. O desenvolvedor, a função dele é desenvolver essa habilidade, né? Ter essa habilidade para resolver problemas que não tem solução ainda. Concorda? Se já existe uma solução, para que eu quero um desenvolvedor para fazer uma solução que já existe? Eu quero um desenvolvedor que crie soluções para coisas que eu preciso agora, para problemas que eu tenho e eu não tenho uma solução ainda. Concorda? E eu vou te ensinar a fazer essa questão. Para que eu quero um desenvolvedor júnior ou uma pessoa desenvolvedora para fazer coisas que já existem? Não faz sentido, né? Então, dê uma pausa aí agora e me diga o que você pode dizer sobre esse número. Agora, dê pausa. Bom, se você deu pausa e tentou fazer, você já tem uma característica do desenvolvedor. Se você já tentou fazer, você tem uma característica importante, né? Você realmente parou ali e tentou raciocinar. Você tem ação, você reage, você tenta, você raciocinou. Se você diz, vou ver aqui como é que é, eu vou aprender. Então você, para ser desenvolvedor, a nota é 0. Papo reto. Então aí é o seguinte. O que é que eu posso dizer sobre um número? Por exemplo, eu digitei o número x. Mas x não é número básico. Tá, vamos trocar o x, porque que x é igual a 5. X poderia ser menos 1. X poderia ser 1000. X poderia ser qualquer coisa. Qualquer número poderia ser menos 1. Tá? Qualquer valor. Poderia ser 1.5. 1.33333. Certo? Então, é um número qualquer. O que é que eu posso dizer sobre um número qualquer? Vamos lá. Eu posso dizer sua paridade. Paridade. Eu vou dizer se ele é par ou ímpar. Não sei se a palavra é paridade, tá? Seria assim. É par ou ímpar. Eu posso dizer se ele é positivo ou negativo. Eu estou fazendo aqui, estou pensando aqui isso na hora, tá pessoal? Estou criando agora. Eu posso dizer se ele é inteiro. Eu posso dizer. O que mais? Posso dizer se ele é um número racional ou irracional. Aqui também, né? Negativo, positivo, negativo, né? Ou neutro, né? Eu vou chamar de neutro, tá? Neutro. O neutro seria 0. Tá? Inteiro, racional e irracional. O que mais eu poderia dizer aqui? O que mais a gente pode falar aqui? Vamos ver. Paridade, positivo, inteiro, racional. Pelo número primo. Ou o númerozinho que dá aqui, primo ou alguma coisa assim, composto, né? Composto. Bom, tentei, né? Eu coloquei ali 5 coisas que eu poderia dizer sobre esse número. Existem mais? Eu creio que sim. Aí eu faria uma pesquisa, né, para saber o que eu poderia fazer, teria que pesquisar. Então, aí tá mais uma coisa que o desenvolvedor deve ter, essa habilidade de saber pesquisar,
saber se informar sobre a situação. Eu não vou fazer do meu pensamento, limitar a minha solução àquilo só que eu sei. Não. Eu preciso pesquisar, né? Ir a fundo para conhecer. O que é que eu preciso conhecer sobre números? Então, eu vou fazer uma pesquisa, conversar com pessoas da área, já que é uma escola, né? Poder chegar para um professor, pode me ajudar aqui, estou com esse sistema para desenvolver, e eu quero saber o seguinte, a questão é essa, eu vou ter um número e vou dizer para o aluno, ó, esse número aqui é par, vamos dar o exemplo do 5, né? Diga assim, ó, esse número aqui ele é ímpar, ele é positivo, ele é inteiro, ele é um número racional. Agora, aí a questão de ser primo é divisível por 1 e por ele mesmo, não esquece, né? Primo é aquele que é divisível por 1 ou por ele mesmo. Todo número que é dividido por 1. E só por ele mesmo, e não por mais nenhum outro. Então ele é primo, eu acho. Né? Na dúvida, eu vou pesquisar aqui. O número 5 é primo? Bora ver, né? Ó, 2, 3, 5, 6. É isso mesmo, né? Então, a ideia... Olha, isso aqui ficou enorme, o texto não gosta. Porque o número 5 é primo. O número é classificado como primo se ele é maior do que 1, né? E é divisível apenas por 1 ou por ele mesmo. Então, é isso mesmo, tá? Divide por 1 ou por ele mesmo. Todo número divide por 1, né? Sendo maior do que 1. E divide por ele mesmo, ele é primo, tá? Então, essa é a solução. Então, tá aqui a solução, né? Então, o 5, eu botaria assim, né? O número 5 é, 2 pontos, ímpar, positivo, inteiro, racional, primo. Essa seria a resposta. Para eu conseguir mais informações, eu teria que pesquisar, como eu falei, né? Ir mais a fundo e ver o que é que eu poderia dizer sobre esse número. Ok? Beleza? Então, pessoal, é isso aí, ó. Existem... Eu sei que muita gente vai criticar isso aí, vai dizer, poxa, não, mas eu não concordo, não. Acho que a pessoa se dedicando, se esforçando, consegue fazer. Eu acredito também que consegue fazer alguma coisa, mas a nível profissional a gente não chega, não. Né? Existem limitações nossas que não nos permitem chegar a certos patamares. Por exemplo, quando eu jogava futebol, eu era goleiro. E aqui no bairro era considerado um goleiro top. Eu fui para o time do esporte, treinar e tal. E dei uma paradinha aqui para atender a cliente e perdi o raciocínio. Bom, mas é isso aí. Então, ficou em que aqui, né? Eu teria essa informação, né? Como eu disse aí. E teria que pesquisar mais informações para dar um negócio mais concreto. Então, mas eu preciso ter essa visão aí, tá? É pelo menos isso aqui, ó. Uma pessoa desenvolvedora júnior, né? Você, ó, como você faz isso aqui? Você tem que ter uma ideia, dar uma ideia, né? Poder dizer um só, duas coisas aqui. Mas tentou fazer, né? Se você não consegue pensar em nenhuma coisa assim, é difícil. Tá certo? Mas é uma habilidade que pode ser aprimorada com muito esforço. Muito esforço. Você precisa, se você quiser entrar, né? Na área de desenvolvimento, precisa aprimorar a sua visão crítica. Eu posso dar um exemplo aqui, né? Existem várias na literatura aí, coisas que você pode definir, você pode descrever alguma atividade, como fazer tal atividade, né? De forma básica ali, como fazer aquela atividade, então detalhar, né? Ali. Então existe aí, gente, muitas coisas para estudar. Quem quer aprender uma linguagem? Ah, quero aprender a linguagem. Quando eu aprender a linguagem, eu sei fazer. Vai não. Ó, quando você vai a um dentista, a um médico, a pessoa procura saber, esse médico é bom, porque tem médico ruim. Então, o médico que faz a cirurgia com aquele bisturi ali, tem que ser bom. Se for um médico ruim, acontece a lesão, a gente vê direto aí. Eita, erro médico, o cara foi cortar um negócio, cortou demais, cortou o intestino, cortou uma veia, cortou um negócio, cortou outro, né? A mão pesada, tá, né? Eu, por exemplo, levei meu filho no dentista, o dele tava com dente de leite para tirar, de leite. Tava demorando para sair, foi levar para tirar. O cara, para estar dentro do menino, arrancou um pedaço da carne da boca do menino, veio junto. O alicate beliscou, e o menino ficou lá, ele, não, é assim mesmo, e quando arrancou, veio o samboco da boca do menino. Então,
Fez um dentista ruim. Aí eu fui olhar o CRM dele, né, que tava lá no recibozinho, e fui pesquisar. Ele fez um concurso público. Na prova prática, o cara tirou 2,5. Pelo amor de Deus, olha que dentista. Sim.